início à nossa aula, a gente vai precisar de um pedaço de malha, tá? Aqui eu utilizei a malha suede ou suedine, né, como vocês conhecem, mas pode estar utilizando qualquer outra malha, tá, meninas? Aqui, ó, eu transferi o molde, eu já vou cortar duas de uma vez só. Esse molde aqui vai estar disponível lá no meu grupo do Telegram. Se você ainda não faz parte desse grupo, você pode clicar no link que vai estar aqui na minha biografia do Instagram ou aqui na legenda do meu canal. Clica no link, você vai ser direcionado para o meu grupinho e lá o molde vai estar em PDF. Eu vou recortar em cima do risco que eu fiz, lembrando que eu risquei aqui com caneta fantasma. Então, depois que eu passar o ferro aqui, vai sumir todo esse risco de caneta. Vou recortar em cima do risco. Eu geralmente faço de duas em duas para ter um bom aproveitamento da malha, tá? Vai ficar desse jeito aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Se eu tiver opções de desenhos, né, para colocar o transfer aqui na frente, seja ele qual for, o momento seria agora, porque é mais fácil de aplicar e também você vai conseguir ter uma visualização de espaço maior aqui. Eu tenho disponíveis lá na minha loja algumas cartelinhas de transfer, mas eu também vou ter disponível kits com esse materialzinho para fazer essas calcinhas ou cuequinhas. Olha só que fofo! Sem o elástico de florzinha, dá para fazer cuequinhas ou calcinhas. É o mesmo molde, tá? Só que aqui nós temos a ilusão que fica maior porque o elástico ele vem para fora, né? Mas é a mesma coisa. Então, eu tenho os kits de desenhos lá. O que você vai precisar fazer? Vai precisar recortar esse desenho, deixando uma bordinha mínima aqui ao redor, porque a gente não vai conseguir tirar exatamente o desenho como ele tá no formato. Então, eu sempre deixo uma bordinha mínima, né? Para eu estar transferindo esse desenho aqui para minha calcinha. O que eu tenho que levar em consideração? Eu preciso deixar um espaço aqui em cima e eu preciso deixar um espaço aqui embaixo. Então, qual é o espaço que eu preciso deixar? Eu tenho que desconsiderar aqui, ó, a vira do meu elástico, certo? E não botar o desenho muito aqui em cima para não correr o risco da costura passar por cima do desenho. Exatamente como aconteceu nessa peça aqui, olha, já fiz de propósito para mostrar para vocês, tá vendo? Fica muito para cima. Então, o ideal seria que ela ficasse um pouco mais abaixo, como nesse desenho aqui, tá vendo? Então, eu mais ou menos medi um espaço de 2 dedos, tá? 2 dedos aqui da base superior, eu vou estar colocando esse desenho. Aí, aqui também eu não vou poder escolher um desenho muito grande, porque nossa peça é pequena. Então, desenhos pequenos seriam ideais para isso aqui. Eu deixo 2 dedos lá de cima. E aqui de baixo também vai dar mais ou menos 2 dedos, bem centralizado. Aqui, para não correr o risco de errar, eu faço uma marcaçãozinha só com o meio da peça, ó. E daí eu meço os 2 dedos, encosto o meu desenho ali. Eu vou lá pro ferro de passar roupa. Esse transfer aqui, ele é aplicado com ferro de passar. Eu vou colocar esse desenho aqui em cima, bem na posição que eu preciso, né? Eu vou lá passar, digamos que eu faça isso com a peça aberta. Eu coloco o meu desenho aqui, certo? O ferro bem quente na temperatura algodão. Eu vou colocar isso daqui, pressionar por alguns segundos, mas precisa ser bem pressionado, precisa estar bem quente, mas tem que tomar cuidado para não queimar a nossa peça de algodão, tá bom? Às vezes o papel até dá uma boa aquecida, mas a peça tem que cuidar para não queimar. Então, eu vou pressionar por alguns segundos
Eu vou deixar isso aqui esfriar, certo? E depois eu vou puxar essa película de papel que fica, que ela vai se soltar facilmente. Se você tiver dificuldade na hora que você puxar o papel, você vê que não tá soltando, que no caso a película do desenho tá vindo junto, é porque não foi bem colado. Se isso acontecer, você volta pro ferro até esse desenho se destacar bem. Por que que eu digo isso? Porque às vezes parece que tá bem colado, e com o tempo, né, depois que passa 1, 2 dias que já esfriou bem, no caso aqui o desenho ele não vai ficar bem aderido, ele corre o risco de soltar. E ele solta mesmo, ele se desprende todinho se não ficar bem colado. Aí me perguntaram sobre a malha, né? É claro que se eu for pegar essa malha e puxar e esgaçar, esse desenho que tá aqui, ele vai se abrir com certeza. Então, são transfers pra gente colocar em peças de decoração. Pode ser usado na malha? Pode, mas a gente tem que ter os devidos cuidados para não estar estragando essa peça depois, certo? Dá para ser usado também em tecido plano, mas o único critério que é recomendado aqui é que precisa ser de algodão e cores claras. Sempre cores claras. Se você aplicar isso daqui numa cor escura, ele não vai aparecer, tá bom? O transfer para cores escuras é outro papel, é diferente. Esse daqui é apenas para cores claras. De preferência branco, nude, bege, cores pastéis, tá? Faça um teste nas cores que vocês têm em mente aí. Mas primeiro faça o teste para ver se vai destacar bem o desenho, tá bom? Bom, já expliquei tudo sobre o transfer, sobre os desenhos. Esse é o elástico que a gente vai estar utilizando nessa calcinha, nesse modelo de calcinha, tá? Ele é um elástico com acabamento de florzinha aqui na borda. Vou mostrar para vocês como que eu vou aplicar esse elástico da melhor maneira, da forma mais fácil que tem. E para os meninos, vocês podem estar utilizando aquele elástico simples, né? Eu até nem tenho nenhum pedaço aqui, mas é um elásticozinho simples de meio centímetro, tá? É o bem fininho, você só vai virar, embutir ele por dentro e vai franzir. Não tem segredo nenhum, tá bom? Então vamos lá, eu vou regular minha máquina no ponto que a gente vai estar utilizando e vou aproximar a câmera e vocês vão acompanhar aqui comigo agora. Prontinho, já tô com a máquina regulada. A gente vai começar aplicando o nosso elástico aqui, ó, na perninha da calcinha. Então, eu vou trabalhar. Aqui eu tô usando um tecido que não tem avesso direito, mas se você, por acaso, estiver utilizando um tecido que tenha, a gente vai trabalhar com o lado direito virado para cima, tá bom? A máquina está no ponto reto, a agulha aqui tá centralizada, o tamanho do ponto é o 3. Eu vou pegar o meu elástico, né, esse que tem acabamento de florzinha, eu vou virar ele pro lado esquerdo, tá? Então, essa parte com acabamento vai ficar virado pro lado esquerdo. A parte reta do elástico vai ter que vir junto com a parte do corte da perninha da calcinha. Então, eu vou posicionar esse elástico dessa maneira aqui, tá bom? Isso vai contornar essa parte aqui. Aonde que vai a costura? Bem aqui no meio, tá? Ele não vai nem na beirada e nem na outra beirada, ele vai bem no meio do elástico, para não ter problema de errar. Então, eu vou colocar aqui, ó, um pedaço a mais, para eu trabalhar com folga aqui debaixo da máquina. Eu abaixo o meu pezinho. Esse pezinho aqui, ó, é praticamente do mesmo tamanho que o elástico, tá vendo? Eu vou centralizar aqui a minha agulha, ó. E como que eu tenho que fazer a tensão desse elástico? Eu não posso puxar demais e também não posso deixar ele todo frouxo, eu tenho que usar um meio termo aqui. Então eu vou dar, ó, 1, 2, 3, uns 4 pontinhos só para dar início à costura. Eu vou puxar levemente. Se por acaso a sua máquina trancar aqui debaixo, você ajuda ela com a mão, tá bom? E às vezes pode acontecer até ela sair aquela parte que deu a trancada. Então, você vai levemente fazendo essa puxada aqui, ó, e vai contornando
Ó, você mexe aqui com a perninha da calcinha, tá? Vai contornando, puxando e alinhando bem certinho o elástico com o corte. Muita paciência, faz devagar, sem pressa, que eu tenho certeza que vai dar certo. Ó, quando chegar próximo do final, eu posso soltar o elástico, eu não preciso puxar até o final, tá bom? Solto o elástico. Corto, deixando 1 centímetro ali. Vai ficar desse jeito aqui, tá bom? A parte com acabamento virado pro lado de dentro. E a outra parte de trás vai ficar assim, ó. Bem rente com o elástico. Então, a gente vai deixar essa parte aqui reservado. Vamos fazer o outro lado. Vai ficar do mesmo jeito, os dois lados vão ficar assim, tá bom? Próximo passo agora é regular nossa máquina para fazer uma costura zigue-zague, tá? Eu não posso fazer uma costura reta aqui, porque se eu puxar esse elástico para colocar uma boneca maior, que essa calcinha ela cabe em vários tamanhos de boneca, então se eu quiser utilizar para deixar bem esticado, a costura reta ela pode arrebentar. Então a gente vai usar a costura de zigue-zague. Na minha máquina é o ponto número 4. Eu vou usar a largura do zigue-zague. Eu vou utilizar 4 de largura. E o comprimento do meu zigue-zague eu vou usar 3, tá? Ou seja, a distância, que é o comprimento, eu vou usar 3.0 e a largura do meu zigue-zague 4.0. Para quem tem máquina digital, esse é o padrão que eu uso aqui. Para quem tem máquina manual, você vai ter que colocar bem no meio, tá? Não o muito fininho e nem aquele largão. Bem no meio, eu acredito que vai dar certo. Eu já fiz o teste com as duas máquinas, tá bom? Aqui é a mesma coisa. Eu não vou fazer muito na beiradinha, tá? Porque às vezes pode emperrar ali no início. Eu coloco um pouquinho mais pra dentro, tá? Não tem problema nenhum. O que eu tenho que me atentar a fazer aqui, ó? Quando eu puxar isso daqui para passar o zigue-zague, você está vendo que aqui foi a costura onde a gente fez. E aqui, ó, é a borda do elástico. Então, eu vou tentar aproximar o máximo possível e fazer essa linha reta ficar igual de fora a fora, tá bom? Então, aqui, ó, com o meu dedo, eu primeiro dou uns 3 pontinhos para dar início. E daí aqui, ó, eu ajeito a minha bordinha com o dedo mesmo, tá? Faço devagar. Eu dou uma puxada no meu elástico porque eu puxei para pregar, então eu preciso puxar para fazer o zigue-zague. E dessa forma, a gente vai fazer, então, o tombamento dessa costura, tá bom? Vamos lá. Prontinho, então nós temos um lado já pronto, fica desse jeito. Vamos fazer o outro lado. De novo, repetindo o mesmo processo. A gente coloca essa peça aqui debaixo da máquina. Por isso que eu sempre deixo uma pontinha de elástico para ele estar ajudando quando dá a primeira puxada, né? Ó, prontinho. Vai ficar assim. Olha, muito fácil. Eu acredito que tá bem simples para vocês entenderem, né? Voltamos então à costura reta. O que a gente precisa fazer agora? Fechar uma das laterais, tá? Qualquer uma das laterais. A gente vai precisar fechar isso para poder passar o elástico lá na parte de cima da calcinha. Eu vou tirar esse excesso de linha. Aqui, ó, eu vou juntar bem certinho, tá? Ó, casando aqui, ó, essa parte de decoração aqui da bordinha do meu elástico.
Aqui eu vou usar o ponto reto número 3 e eu vou passar apenas uma costura reta para fechar essa lateral, tá bom? Eu vou dar retrocesso no início e no final. Se por acaso, ó, você nunca coloca muito na beiradinha, tá? Coloca um pouco mais pra dentro. Se por acaso a sua peça trancar aqui no início, porque tem um volume maior de costura, você dá uma empurradinha com a mão e ajuda a máquina, tá? Então, eu vou dar um retrocesso. E aqui, ó, a gente facilita. Faz devagar que eu tenho certeza que vai dar certo. Peças delicadas, não precisa ter pressa de fazer. Vou tirar esse excesso de linha. Agora, eu vou pegar, ó, vou cortar essa pontinha que a gente deixou. Tiro essa linha e vai ficar assim, tá bom? Aqui eu deixei de propósito, tá? A marca da caneta que a gente utilizou para vocês poderem visualizar melhor a costura. Mas depois que tiver, quando vocês colar o transfer ou quando tiver a peça finalizada, só passa um ferro um pouco aquecido, um secador de cabelo para tirar essa marca de caneta, tá bom? Ó, feito isso, eu vou abrir essa costura, porque a costura que eu fizer aqui em cima eu quero fazer com ela aberta. Agora do mesmo jeito, tá? Vou pregar o elástico novamente. Aqui eu vou utilizar um pedaço de elástico. Esse elástico rende muito, dá pra fazer muitas calcinhas. Ó, lado direito da peça, recapitulando, né? Lado direito, que é o lado que a gente já deixou prontinho. A borda do nosso elástico pro lado de dentro, lado esquerdo, né? O seu lado esquerdo. Vou deixar aqui uma margenzinha de 1 centímetro de elástico e vou colocar de beira as duas pontinhas, tá? E assim a gente vai passar uma costura reta para fixar esse elástico no lugar. Eu dei os meus primeiros pontos, agora eu vou com auxílio aqui, ó, da minha mão, seguro a peça, seguro o elástico, eu dou uma puxadinha de leve e assim a gente vai prendendo. Prontinho, pregamos. Se você vê que sobra malha, né? Você pregou aqui, ó, e tá sobrando, você não segurou direito com a mão, enfim, não tem problema, tá? É só você pegar, tira esse excesso sem cortar o elástico. Se você não tirar, vai aparecer quando você tombar o elástico pelo outro lado, mas também não tem problema, tá? O ponto número 4, regulando novamente a nossa máquina, o nosso zigue-zague tamanho 3x4. Vamos agora fazer o tombamento dessa parte de cima do mesmo jeito que a gente fez lá. Viramos o elástico para fora. Alinhamos aqui, vamos dar início. Seguro e ó, só puxar. Aqui eu mantenho a minha costura aberta, tá? Seguro na posição bem certinha, ó. Aqui eu vou alinhar nessa costura com esse acabamento para ficar bem certinho. E vamos lá. Olha, o ideal, o perfeito seria que você fizesse realmente essa costura no zigue-zague, tá? Mas se você realmente não tiver essa opção em casa, tenta fazer com linha reta. Aí quando você fizer a costura com linha reta, tenta puxar o máximo possível a malha junto com o elástico, para quando você for colocar na boneca não arrebentar. Então, se eu fosse fazer isso aqui só com linha reta, eu ia fazer
uma boa puxada e costurar bem puxado, tá bom? Para deixar no caso, essa folga para não estourar o ponto depois. Meu objetivo aqui é que você consiga fazer de uma forma ou de outra. Se você não tem a malha que eu estou utilizando aqui, também não tem problema. Talvez se você tenha uma camiseta em casa, aí você queira reaproveitar, enfim, você pode estar fazendo isso tranquilamente. Ó, agora eu vou voltar pro nosso ponto reto e vou fazer o fechamento da lateral. Então, como vocês podem observar, vai ter um volume grande aqui e um volume grande aqui. A gente vai começar centralizando aqui a nossa peça. Eu não vou colocar lá na beiradinha, tá? Eu coloco mais pra dentro. Eu dou início aqui, ó. E já logo aciono o meu arremate para ele voltar, ó. E daí é mais fácil para ele puxar depois. Se ele trancar, como nesse caso aqui, o que eu faço? Eu levanto o meu calcador, alinho a peça. Só cuidado para não botar o dedo aqui e ficar trancado, né? Mas eu vou ter que ajudar com a minha mão, não tem jeito. Se ainda assim não destrancar, você levanta e anda, bota um pouquinho para frente a peça, tá? Ó, saltou ali. Isso é normal de acontecer, tá? Normal, porque a gente tá fazendo um volume alto e às vezes esses volumes ele entra ali no buraquinho e fica trancado mesmo. Essa é a parte mais chata, mas se você levar de boa, vai conseguir fazer. Não precisa se estressar. Aqui, ó, novamente, vamos até o final. Lá no final eu dou só um arrematezinho, ó, pra não abrir. Então, geralmente, a parte mais difícil é aqui no início, quando ele dá aquela trancadinha de baixo ali, né, desses buraquinhos. Então, essa parte aqui, ó, você tem um pouco mais de paciência, faz devagarinho, que eu tenho certeza que vai dar certo. Vamos tirar o excesso, tá vendo, ó? Aqui eu tiraria agora só as marquinhas de caneta, né? Olha que graça que ficou a nossa calcinha. Fica perfeita, gente. Olha que amor. Não, eu tô apaixonada nessas calcinhas. Vocês não têm ideia. Vontade de fazer um estoque. É isso daqui, então, que fica o resultado. O correto agora seria que o desenho ficasse bem no centro aqui e cabe certinho naquela medida que eu passei pra vocês. Tá bom? 2 dedos de cima e 2 dedos de baixo. Pra ficar como essa peça aqui. E vai ficar assim. Tá bom, meninas? Então seria isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. Foi curta, foi breve, mas meu objetivo aqui era mostrar pra vocês como que eu tô fazendo essas calcinhas, que tá sendo um grande sucesso. Todo mundo gostando, né? Os materiais para essa calcinha tem lá na minha lojinha, ateliê www.ateliercasadipoá.com.br. Tem link aqui na biografia do Instagram, aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Tem link que vai lá para minha lojinha, então se você quiser ter esse elásticozinho aqui, ó, fofo, eu tenho lá. A malhinha também. E os desenhos da cartelinha de transfer também, tá bom? Então, se vocês gostaram desse vídeo, pode curtir, pode comentar, fazer perguntas. Vocês podem também enviar para suas amigas, né? Fazer muitas calcinhas em casa. Pode até me marcar que eu vou ficar muito feliz. Qualquer dúvidas, eu estou à disposição, tá bom, meninas? Um beijo no coração com todo amor. Até a próxima aula.